Olá, estimadas e estimados estudantes da disciplina Tópicos Especiais 1, concentrada sobre esporte escolar. A gente vai dar continuidade hoje, né? A gente viu a relação entre esporte e sistema nervoso a partir do trabalho do Miguel Nicoleles e vamos, ou seja, né, demos uma olhada rápida, né, no processo de desenvolvimento do sistema nervoso e as repercussões do esporte nisso, né, da infraestrutura neural, os circuitos neurais, de que maneira eles se comportam, né, no processo de aprendizagem e de prática esportiva, né, a relação entre o corpo e o mundo, as experiências e os estímulos que o mundo oferecem ao corpo, ao desenvolvimento das suas faculdades em correlação com o sistema nervoso. Hoje a gente vai seguir tentando compreender essas relações, né, o funcionamento do sistema nervoso, os processamentos neurais, né, a partir da chave esporte, da relação entre esporte e cognição. Né. A gente sabe, vocês provavelmente já estudaram em psicologia do esporte, quem for da licenciatura, né, quer dizer, essa disciplina é da licenciatura, então certamente vocês também já estudaram em psicologia da educação, né, que o fundamento primeiro, né, assim, o princípio da inteligência é sensorial e motor. Né? Isso é clássico lá, o conceito do Jean Piaget, né, do primeiro estágio da inteligência humana, né, que na cronologia que está lá no livro Epistemologia Genética, vai do 0 aos 2 anos, né, um período chamado de desenvolvimento cognitivo chamado sensório-motor. Né. Sensório-motor, precisamente porque é um período de interação inicial entre o organismo e o meio, né, o organismo depois do nascimento. Né, já antes do nascimento, ao longo da gestação, já há um processo de interação entre o organismo e o meio, né, um processo de interação sensorial, mas também motor, né, a pressão do útero, né, já é utilizada como estímulo de desenvolvimento muscular, né, isso é muito cotidiano, assim, todo mundo que acompanha a gestação de uma criança, né, ou que tenha passado pelo processo de gestação de uma criança, sabe, né, que há uma série de movimentos ali, né, que não são movimentos gratuitos, né, já é o organismo se desenvolvendo, né, aproveitando os estímulos do meio, nesse caso do útero, para desenvolver as suas propriedades motoras, né, as suas propriedades sensoriais, né, em sinergia, né, os aspectos motores e sensoriais, com repercussão em todo o desenvolvimento cognitivo. É isso que o Piaget vai enfatizar depois do nascimento, né, esse processo de interação em que os 5 sentidos, né, daí a ideia de que essa inteligência é sensorial, né, os 5 sentidos vão registrar dados do meio ambiente, né, estímulos do meio ambiente, que já vão ser processados do ponto de vista neural, do ponto de vista cognitivo, mas ainda com pouquíssima predominância de um processamento simbólico, de um processamento cognitivo abstrato. Né? A gente não deve pensar essa taxonomia do Piaget, né? A taxonomia, essa classificação etária do desenvolvimento cognitivo, como períodos estanques, né? Períodos discretos. Em matemática a gente chamaria de períodos discretos, né? Unidades bem delimitadas e separadas, segmentadas do desenvolvimento da inteligência. E pressupor com isso que não há a ausência absoluta de abstração, né? Dessa faculdade cognitiva da abstração no início da vida. Né? Basta lembrar que todo mundo já fez essa experiência na escola, no ensino médio, né? Que a visão, né? Os dados que a gente processa neuralmente por meio do sentido da visão, né? Eles são reinterpretados cerebralmente. Por isso que a criança, né? Quando se diz que a criança não enxerga ainda, não define os traços, né? Os detalhes do mundo, né? Isso não significa que haja qualquer problema de desenvolvimento do olho ou do órgão visual como um todo, né? Enfim, de todos os elementos que constituem o sistema visual. Não há nenhuma
um subdesenvolvimento, né? Não há nada em termos de imaturidade do ponto de vista anatomofisiológico no sistema visual. O que há é um processo, né, de inexperiência, né? O que há, na verdade, é o fato da inexperiência com esses dados, né? Quer dizer, não se atribui ainda sentido, não apenas sentido simbólico, né, cultural, que se atribui aos objetos, mas também não há ainda uma interpretação, né, desses dados, desses estímulos visuais, né, que só pode ser construída a partir da recorrência, a partir da identificação de padrões. Então, né, a criança começa a identificar pelo estímulo repetido, por exemplo, a fisionomia da mãe, né? Obviamente uma das imagens fundamentais, primeiras assim, em que a criança vai identificar a recorrência, a regularidade desse estímulo visual e vai construir uma interpretação pessoal, né, da imagem da mãe. A gente sabe nas experiências escolares, né, que há uma inversão. Qualquer um que pegar uma colher, né, uma superfície côncava que permita o reflexo, né, que quem se olhar numa colher vai se ver de cabeça para baixo, né? Então a gente, pelo formato do olho, né, a gente enxerga inicialmente a imagem invertida, né, e o aspecto globular, né, que permite a reinversão da imagem, né, tal qual a gente, enfim, acredita, né, entrando no campo da filosofia, que a gente vive, né? Ou seja, de pé e não de cabeça para baixo, né? Esse processo de inversão é um processo que tem a ver né, com a dinâmica da óptica, da física do globo, né? Mas ilustra bem o fato de que há um processo de interpretação, né? Esse processo de interpretação é baseado na regularidade do estímulo, né? Isso significa o quê? Que já há processos de abstração e de interpretação, né? Já, enfim, antes da criança completar 6 meses de idade, né? Muito antes, né? Há até o ditado popular de que as crianças já nascem antigamente se nascia de olho fechado e hoje se nasce de olho aberto, e é um processo realmente de aceleração pela multiplicação dos estímulos visuais, né? Até onde a gente sabe, faltam evidências para interpretar esse processo de aceleração do desenvolvimento humano, né? Pode ter a ver com aspectos filogenéticos, né? Com a experiência acumulada, a própria evolução da espécie, mas faltam evidências ainda para a gente entender isso, né? O porquê de uma aceleração do desenvolvimento humano, né? Que cotidianamente se acredita que está ocorrendo, e é preciso ter pesquisa nesse sentido. O importante é entender que a predominância, né, dos 0 aos 2 anos, né, do desenvolvimento cognitivo está concentrada, o desenvolvimento cognitivo, a cognição humana está concentrada predominantemente sobre a sensorialidade, os 5 sentidos corporais, e sobre a motricidade, né? Então, o processamento, a resposta do organismo aos estímulos do meio, que são registrados sensorialmente, né, são respostas motoras, né? Essa experimentação prática motora no mundo é que vai constituir a inteligência abstrata, a capacidade de pensamento, processamento lógico, inteligência lógico-matemática. A base fundamental é o movimento. Isso isso não é nenhuma novidade, né? A gente já estuda isso lá no Piaget, né? Lá na psicologia do esporte, na psicologia da educação, né? Não é nenhuma novidade nisso aí. É importante conceber, né, esses períodos, né? Recordando, né, o Piaget dizia, 0 aos 2 anos, período sensório-motor, né? Dos 2 aos 4 anos, período pré-operacional, né? Dos 4 aos 6 anos, o período dos 2 aos 6 anos, né? Mais ou menos, há uma variação. O Piaget teve um outro livro chamado Problemas de Psicologia Genética, em que ele trocou cartas com um psicólogo de um país da África e percebeu que essa cronologia variava conforme as culturas, né? Mas gira em torno de entre 2, né, 5 ou 6 anos o período pré-operacional, né? E a partir daí, a partir dos 6 anos até os 12, o período operacional concreto. É um processo que, volto a dizer, né, parece estar se alterando, né?
parece estar se acelerando, né? E acima dos 12 anos, segundo a classificação primeira desse primeiro livro, Epistemologia Genética, o ser humano alcançaria condições para o desenvolvimento das operações formais. Formal aí no sentido de abstrato, né? De forma. A possibilidade de construir formas e imagens mentais que não precisam ter relação imediata com a experiência concreta do mundo, né? Não precisa ter a presença sensorial dos objetos para se operar com eles, para se estabelecer correlações, para se estabelecer operações matemáticas, né? Operações fundamentais, operações complexas, né? A partir das operações formais, né? Isso pode se fazer de maneira meramente abstrata, meramente teórica ou simbólica. Essa cronologia, é importante enfatizar, né? Não é uma cronologia fixa. Em vez de pensar esses segmentos como segmentos discretos, né? Ou isolados, segmentados, é mais interessante a gente pensá-los como um processo contínuo, como um contínuo que é fluido, né? E que varia conforme a qualidade e a diversidade dos estímulos, né? Que o meio oferece para o sujeito, para o organismo, né? O que a gente vai ver hoje, né, é como esse processo da relação entre sensorialidade e motricidade continua como o núcleo estruturante da inteligência ao longo de toda a vida. Para quem se interessar, tem um filósofo chamado Maurice Merleau-Ponty, que desenvolveu a chamada fenomenologia da percepção. A fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty sugere que esse período sensório-motor a que o Piaget se referiu, né, continua sendo, como eu disse, o núcleo fundamental da inteligência ao longo de toda a vida. É por meio do corpo, diz o Merleau-Ponty, né, que o sujeito interage com o mundo. O corpo é a porta de entrada do mundo para o sujeito, para a psique do sujeito, por meio dos sentidos corporais, né, e também por meio da intuição, da percepção sinestésica, que seria um sexto sentido, né? Enfim, do processo de antecipação, que a gente vai ver no texto de hoje, né? Tudo isso se dá pela mediação do corpo, né? E é também o corpo que experimenta e que age praticamente sobre o mundo, por meio da motricidade, né? E a motricidade aí no sentido mais amplo, né? No caso do Merleau-Ponty, a gente está falando, inclusive, dentre outras coisas, da capacidade vocal, né? Que depende do movimento corporal, as cordas vocais, os músculos da fala, da respiração, etc. Tudo isso está incluído, né, na ação no mundo, né? Que o Merleau-Ponty está falando. Então, a fenomenologia da percepção, né? É um trabalho muito importante para a gente da educação física, esse trabalho do Merleau-Ponty. O que a gente vai ver hoje, na verdade, é uma revisão de literatura sobre o papel da cognição nos esportes coletivos, né? E aí vocês vão ver uma série de conceitos. Eu também convido vocês, né, o texto vai apresentar, já está disponível no ABA, ele vai apresentar uma série de gráficos, né, em que vão se discriminar etapas da interpretação em situações de jogo, né, para a constituição da inteligência tática, né. O texto vai apresentar uma série de gráficos, né, discriminando etapas de interpretação, de registro de dados contextuais do jogo, interpretação desses dados contextuais, interpretação das possibilidades de ação nesse contexto, seleção da ação para tomada de decisão, né, com base na memória, com base na inteligência, com base na atenção, né, na atenção concentrada, na atenção distribuída, né, na atenção concentrada em poucos dados, poucos aspectos do contexto, ou na atenção distribuída, que é extremamente fundamental num contexto dinâmico de um jogo coletivo, né? Não apenas coletivo. Enfim, a gente já conversou aqui sobre o fato de que os esportes individuais são também esportes de equipe, são também esportes coletivos, né? Artes marciais, etc. Mas o fato é que os esportes coletivos, né, no processo a dinâmica do jogo dos esportes coletivos supõe uma tomada de decisão, né, que, para ser eficaz, depende do comportamento de colegas de equipe, né? Então, o processo de tomada de decisão é mais complexo nos chamados esportes coletivos, que são conhecidos tradicionalmente como esporte coletivo, né?
Então, tudo isso entra, né? A inteligência no sentido mais geral, que é o somatório de diversas funções cerebrais, de diversas faculdades mentais, né? A memória, a atenção, essas múltiplas variedades de memória, né? A memória de curto prazo, a memória de curtíssimo prazo, a memória de longo prazo, né? A memória operacional, né? O que se traduz também por memória de trabalho, né? Work memory, é, e tudo isso, né, a atenção distribuída, a atenção concentrada, a capacidade de antecipação, a velocidade de reação frente a um estímulo, né, processos de tomada de decisão que ativam, né, comportamento automatizado pela repetição, né, a experiência continuada, né, leva à automatização de certas ações que inicialmente demandam a nossa concentração, a nossa atenção consciente, né? Quando a gente começa a jogar, por exemplo, o simples ato de driblar uma bola no basquete, né, conduzir uma bola no futebol, né, fazer uma manchete numa recepção do vôlei, né, tudo isso demanda atenção no período da aprendizagem motora inicial, né? É, o processo de sofisticação do movimento pela repetição, né, leva ao automatismo. Da mesma maneira que o movimento, que é a expressão mais visível disso, é automatizado, a experiência tática, né, a experiência da interação coletiva, da dinâmica, do que pode acontecer em cada situação, né, das soluções possíveis para cada problema, cada desafio que o jogo coloca, a repetição também vai levando, né, a constituição de um acervo, de uma memória que não é meramente uma memória motora, né, a memória motora é a memória da execução em si, mas ela é precedida ou ela coexiste, né, com a memória conceitual, com a inteligência tática, né, que tem, por assim dizer, uma caixa de ferramentas, né, um acervo diversificado de soluções para os mesmos problemas. Quando se usar cada solução em cada momento, em cada contexto, né, como, quando, né, com que intensidade, com que velocidade, né, recrutando que segmentos de grupos da equipe, tudo isso, né, vai se tornando mais eficaz, mais eficiente e vai contribuindo para o êxito da equipe na medida da experiência. E tudo isso vai sendo armazenado, não é uma boa expressão. Isso vai se consolidando na memória, né? Isso vai se conectando, né? A conexão é uma boa palavra porque a gente está falando de sinapses, como a gente viu na semana passada, né? De sistemas, de circuitos de neurônios que se habituam a agir em sinergia para oferecer uma certa resposta. É esse hábito de conectividade dos neurônios, né? Cada neurônio pode produzir cerca de 1000 sinapses, a gente tem cerca de 100 bilhões de neurônios, né? Então a quantidade de conexões possíveis é virtualmente infinita, né? Se vocês pararem para pensar que o nosso alfabeto, né, tem pouco mais de 2 dezenas de letras e a gente consegue construir linguagens infinitas, né? Textos infinitos, enfim, imagine-se então 100 bilhões de neurônios, né, com a capacidade de produção de 1000 conexões cada um deles, né? Então virtualmente infinitas. Quais conexões são selecionadas como mais eficazes em meio a todas essas possibilidades? A seleção disso é do âmbito da memória, né? O que já funcionou e que se constitui, que se solidifica, né, se sedimenta, né, sob a forma de uma estrutura durável, né, um circuito conectivo durável, né? E no momento da tomada de decisão, quanto maior a experiência, tanto mais rápida a tomada de decisão, né? O texto vai conferir muita ênfase na inteligência tática, né, que é uma coisa fundamental para que a gente vai desdobrar depois no segmento do curso e que a gente já viu a relação, por exemplo, entre esporte e vida social, né, como a inteligência tática ela não funciona só no momento do jogo, mas o momento do jogo é o momento de uma experiência tática
como numa fração simplificada, numa fração matemática simplificada, que na vida social é mais complexa, né? No capítulo, no tópico esporte e vida social, a gente viu essa dinâmica, esse processo. A gente vai ainda em outras aulas voltar a isso, né? E hoje é um momento fundamental, um tema fundamental, que é a análise, né, esmiuçada, a análise detalhada dessas características da inteligência tática, né? E como a gente vai ver depois, e já viu em alguns momentos, como essa inteligência tática do jogo, né, te oferece oportunidades de desenvolvimento cognitivo para a leitura tática da vida social, né, para viver melhor e se adaptar melhor aos desafios da vida cotidiana, né? E há processos de conversão da memória tática no jogo para a memória tática na vida social, na vida cotidiana. O desenvolvimento cognitivo é fundamental para se viver, e o esporte oferece, uma vez mais, né, a gente já falou disso aqui várias vezes, um laboratório de experiência para o desenvolvimento de habilidades, de competências, né, que vão ser fundamentais, né, para a vida, né, para que o sujeito seja melhor sucedido, né, nos desafios da vida, da sua vida cotidiana, né? Eu convido vocês também a olharem esses gráficos, né, essas tabelas que estão no texto de hoje. Eles também são apresentados, tal como a taxonomia do Piaget, em etapas, né? A gente poderia dizer o seguinte: o que o Piaget está falando em termos de uma cronologia crônica, né, de longa duração da vida, né, esse texto sobre a cognição e jogos dos esportes coletivos vai falar na sua expressão aguda, né, ou seja, no momento da realização de um jogo, da tomada de uma decisão no contexto de um jogo, né, como há esses momentos segmentados. Então os gráficos vão apresentar vários momentos, né, de percepção da situação, interpretação da situação, seleção das soluções possíveis e execução e avaliação, né, para ver se de fato a tomada de decisão foi eficaz e contribuiu para o êxito da equipe. Essas etapas segmentadas que vocês vão ver nesses gráficos, né, também devem ser pensadas à luz do que a gente viu na semana passada, né? Assim, não são etapas segmentadas, essa divisão é para fins didáticos, os autores fazem isso para a nossa melhor compreensão, mas no fundo a gente está observando processos que acontecem de modo contínuo, né? São ondas, né? As constelações de sinapses, né? Os circuitos neurais do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, eles se processam sob a forma da difusão de ondas. São sinais elétricos, né? São sinais elétricos acompanhados de trocas de neurotransmissores que se propagam com padrões de ondas, né? De ondulações e processamentos contínuos. Então não há essas etapas segmentadas em caixinhas como o texto precisa apresentar. Esse é um recurso didático dos autores, né? Mas o que há é um processo contínuo de processamento neural que se retroalimenta, né? Assim, há um processo de fertilização recíproca entre todas essas etapas: a memória, né? A percepção, né? A atenção, né? A percepção, né? Esse processo ativo do organismo registrar os dados sensoriais, né? A atenção é o processo de filtro da percepção, né? O que é necessário filtrar dos múltiplos estímulos sensoriais que eu recebo a cada segundo, né? A atenção concentrada, né, filtra apenas alguns aspectos fundamentais desses estímulos multissensoriais. A atenção distribuída opera com uma variedade maior desses estímulos sensoriais. Nos esportes coletivos é fundamental. Por exemplo, vocês conhecem bem a noção de visão periférica, né? Quando você está marcando um jogador aqui, mas você precisa ter uma visão periférica para dar conta do que está acontecendo no contexto mais geral, né? Então a atenção distribuída segue essa mesma perspectiva da visão periférica. A atenção distribuída é um homólogo cognitivo, né? O equivalente cognitivo, o equivalente neural, né? Do sujeito, de uma faculdade visual,
né, que é a visão periférica. Exatamente a atenção, sem a atenção distribuída não se tem visão periférica. Então é um filtro mais geral da percepção, né? A memória, né, a memória de curta duração, né, e a de longa duração, a de curtíssima duração, vão orientar o sujeito, a partir da sua experiência, a avaliar o contexto e encontrar as melhores soluções táticas, né? Depois da memória, né, vem o potencial de ação, né? O controle inibitório, o controle excitatório, né? Que são funções executivas do cérebro, né? E finalmente a execução e depois a avaliação. Todas essas etapas que vocês vão ver por meio de vários modelos e vários gráficos no texto, né, são processos contínuos que ocorrem de maneira contínua por propagação de ondas de sinais nervosos, né, de processamentos neurais em grandes circuitos, em grandes constelações. Eu lembro, né, daquela perspectiva distributivista, né, distribucionista do cérebro, né, que o Miguel Nicoleles, que é o texto que a gente viu na semana passada, sustenta, né, a ideia de que há menos especialização do que a gente acredita no cérebro, né, os córtex não são caixinhas, né, o córtex motor, córtex sensorial, córtex visual, córtex somestésico, não são caixinhas segmentadas exageradamente entre si, né, mas tem uma relação orgânica de fertilização recíproca, de estímulos de desenvolvimento recíproco, né, e é dessa perspectiva contínua, integrada, que a gente tem que entender também a relação entre esporte e cognição, né, e de que maneira essa relação, esse estímulo cognitivo que o esporte oferece, né, se traduz